Hoje, então, a gente tem a nossa conferência de encerramento do ciclo, a última conferência do ciclo, sobre a microfísica do poder de Foucault, com a professora Carolina Noto. A professora Carolina Noto é doutora em filosofia pelo Departamento de Filosofia da USP, ela foi orientada pelo professor Carlos Alberto de Moura e defendeu em 2014 a tese doutoral A Recusa do Transcendental, um estudo sobre a filosofia crítica de Foucault, que foi editado esse ano, publicado esse ano pela Ana Blum, e hoje a gente vai ter mais tarde um lançamento desse livro, logo depois da conferência da professora Carolina. Atualmente a professora Carolina é professora do Departamento de Filosofia da UFSC. Desejo a todos então uma boa conferência. Boa tarde a todos, todas. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Marina, do Gabriel, parabenizar pela organização desse evento de fôlego, que começou lá no início do ano e que se encerra hoje. E agradecer também pelo empenho deles, de ter realizado proposto esse lançamento, sessão de autógrafos, que meu livro acaba de ser publicado junto com a minha conferência. Bom, eu realmente fiquei muito contente quando a Marina me convidou para participar do evento, pela oportunidade de poder falar para vocês desse autor, que por muitos não é nem mesmo considerado um filósofo. Um autor que para muitos fez mais história do que filosofia, mais trabalho empírico do que teórico, e que está disseminado mais fora do que dentro das faculdades e dos departamentos de filosofia. Então, o meu esforço hoje um pouco vai ser fazer jus a esse convite da Marina e do Gabriel, e ao comentar esse livro, A Microfísica do Poder, o que eu vou tentar fazer então é chamar a atenção justamente para os aspectos propriamente filosóficos do texto de Foucault, assim como chamar a atenção para a sua inserção no interior dessa história da filosofia, que vocês conversaram a percorrer lá com o Platão, e que se encerra justamente hoje, com esse texto do Foucault, com os textos do Foucault da década de 1970. Bom, o livro Microfísica do Poder é uma coletânea de textos do Foucault dos mais variados gêneros: entrevistas, conferências, aulas e artigos. A seleção foi publicada pela primeira vez em 1977 na Itália, com o título de Microfísica del Potere. É uma organização, uma coletânea que não foi editada e organizada pelo Foucault. Então, primeiramente ela é editada na Itália, em 1977, e depois ela é editada, em seguida, 2 anos depois, em 1979, ela é editada pela primeira vez no Brasil, sob a coordenação do Roberto Machado, que agrega, que faz uma edição um pouco mais ampliada que a versão italiana. E o interessante é que esse livro do Foucault, essa coletânea de textos, mais propriamente dito do que o livro do Foucault, é, entre nós, um dos textos mais editados. Para vocês terem ideia, em 2014 ele já estava na sua 28ª edição. Quer dizer, o que dá mais ou menos quase que uma edição a cada 2 anos, mais ou menos. Então, realmente é um livro de sucesso. E o sucesso do livro, me parece, talvez se deva à heterogeneidade dos temas tratados, indo da psiquiatria, da medicina, da justiça, a geografia, a sexualidade, ou ao papel do intelectual na modernidade, assim como o papel do Estado na modernidade. Obviamente que não teremos tempo para percorrer todos os 17 textos e todos esses temas incluídos na coletânea. Proponho fazer aqui uma reflexão sobre a ideia de microfísica do poder, que, como acertadamente o título da obra sugere, funciona como fio condutor não só desses textos selecionados, que estão no volume,
mas que também percorre, né, toda a reflexão do Foucault ao longo da década de 70. Né? Reflexão estas dedicadas ao tema do poder. Então hoje, portanto, a minha intenção é falar para vocês sobre o tema do poder do Foucault e mais especificamente da microfísica do poder. A minha fala está basicamente dividida em 3 momentos. No primeiro momento eu queria fazer considerações um pouco mais metodológicas, né? Falar para vocês um pouco sobre o método que o Foucault se utiliza para fazer uma investigação sobre o poder. E esse método é a genealogia. Então eu queria falar um pouco, no primeiro momento, do que se trata a genealogia. Para, no segundo momento, tecer algumas considerações mais gerais sobre a noção de poder em Foucault. Para, por fim, no terceiro momento, trazer como se fosse um exemplo concreto, né, da genealogia do poder, de uma genealogia do poder feita pelo Foucault. Esse exemplo concreto que vai dizer respeito ao poder na modernidade, né? Então, a genealogia que o Foucault propõe fazer do poder na modernidade, onde vai aparecer, né, a noção, o conceito famoso do Foucault de poder disciplinar. Tá? Então, são esses 3 momentos da minha fala. Então, começando pelo ponto mais metodológico. É comum ouvirmos de comentadores que não há em Foucault uma teoria do poder. Roberto Machado, por exemplo, é o organizador dessa coletânea, Microfísica do Poder, é categórico. Em Foucault, ele diz, não existe uma teoria geral do poder. E o próprio Foucault parece confirmar isso. No primeiro volume de sua História da Sexualidade, ele insiste que as suas pesquisas direcionam-se mais para uma analítica do poder, termo de Foucault, do que para uma teoria do poder. Com isso, Foucault queria dizer que muito mais do que oferecer formulações gerais e abstratas sobre a essência, sobre a natureza do poder, interessava investigar como de fato, em diferentes momentos históricos, o poder opera ou funciona. Com os termos de Foucault, interessava depois estudar as formas específicas e históricas do poder. E esse estudo histórico das formas do poder, Foucault batizava justamente de genealogia. Então, comecemos então por essa questão metodológica, né? O que entender por genealogia? O primeiro ponto de contato que é possível estabelecer entre Foucault e a história da filosofia diz respeito precisamente ao seu método de análise. É em Nietzsche que Foucault se inspira para definir os traços gerais do seu método histórico-filosófico. E um dos textos mais famosos dessa coletânea Microfísica do Poder é justamente um texto sobre a genealogia nietzschiana. O texto é de 1971 e intitula-se Nietzsche, a genealogia e a história. Interessa, por ora, a definição que Foucault dá nesse texto sobre o método genealógico. De acordo com Foucault, devemos compreender por genealogia uma pesquisa histórica que se esforça menos por encontrar a origem de um acontecimento histórico e mais a sua proveniência ou emergência. A recusa da origem é a da origem entendida no sentido metafísico, como origem única, primeira, fundamental e idêntica a si mesma. Uma origem que seria da ordem da perfeição e da pureza, daquilo que seria superior, mítico, sagrado e absoluto. Uma verdade eterna, uma alma que não morre, ou ainda uma consciência sempre idêntica a si mesma. A origem, nesse sentido, arremata Foucault, cito, está sempre antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e antes do tempo. Fim da citação. Esse tipo de história que se pergunta por esse tipo de origem, contudo, é aos olhos de Foucault uma história teórica e metafísica e não passa de uma ficção. Nada nos conta sobre o que de fato aconteceu. Não é, por conseguinte, usando os termos de Foucault, seguindo Nietzsche, essa história metafísica, ela não é uma história efetiva. História efetiva é a história genealógica.
aquela que mais do que a origem, essa origem metafísica, traça proveniências e emergências. Ocupa-se, como diz Foucault, reclamando mais uma vez Nietzsche, ocupa-se com os começos baixos, aqueles que pertencem ao domínio do corpo, de nossa relação com o mundo e de nossa inserção no tempo. Essa história está, portanto, atenta não àquilo que é da ordem da necessidade e da essência, mas àquilo que é da ordem do acidental e da contingência. Com as palavras de Foucault, a história efetiva ou genealógica é aquela que descobre, cito, que na raiz daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós somos não existem a verdade e o ser, mas a exterioridade do conhecimento. Desculpa, a exterioridade do acidente. Quem faz história efetiva faz genealogia. Para os genealogistas, portanto, tudo que se acreditava imortal e eterno no homem é tramado pelo devir e pela descontinuidade. Não só nossas ideias e nossos valores, mas também e sobretudo o nosso corpo. Nada no homem, nem mesmo seu corpo, é bastante fixo para compreender outros homens e se reconhecer neles, garante Foucault. Acreditamos que o corpo tem apenas as leis de sua fisiologia e que ele escapa à história. Mas isso é um erro, insiste Foucault, seguindo mais uma vez Nietzsche. E a tarefa da genealogia é precisamente mostrar que também o corpo, com seus sentimentos, seus hábitos e seus modos de agir, é perpassado pela história. E quem for ao parágrafo 7 do livro 1 da Gaia Ciência, reconhece que Foucault está sendo bastante fiel à letra de Nietzsche, que diz então o seguinte, então eu cito Nietzsche na Gaia Ciência: quem hoje pretende estudar as coisas morais abre para si um imenso campo de trabalho. Todas as espécies de paixões têm de ser examinadas individualmente, perseguidas através do tempo. Até o momento, nada daquilo que deu colorido à existência teve história. Senão, onde está uma história do amor, da cupidez, da inveja, da consciência, da piedade, da crueldade? Mesmo uma história comparada do direito, ou apenas do castigo, falta inteiramente até aqui. De acordo com Nietzsche, o tempo da genealogia ainda estava por vir. Em Foucault, porém, esse tempo chegou, e sua filosofia pode ser compreendida de cabo a rabo como um prolongamento dos ensinamentos genealógicos de Nietzsche. E o próprio Foucault confirma isso. Se fosse pretensioso, diz Foucault numa entrevista, daria como título geral ao que faço, Genealogia da Moral. O que são suas histórias da loucura, da sexualidade ou das prisões, se não uma história genealógica do corpo, de suas experiências e de seus valores? Uma história que se ocupa em mostrar como o nosso corpo foi sendo não só pensado de diversas maneiras ao longo do tempo, mas sobretudo construído, produzido e fabricado de muitos modos diferentes. E aqui então tocamos no tema. Afinal, em Foucault, genealogia do poder é o outro nome que podemos dar a esse tipo de história que se pergunta pelas práticas por meio das quais certas formas de experiência constituíram-se ou tornaram-se possíveis. Então, voltemos ao poder. Dizíamos acima que não haveria em Foucault uma teoria do poder, mas somente uma análise histórica, e agora podemos dizer genealógica, de seus diferentes mecanismos e procedimentos. Quem conhece os textos de Foucault seguramente não tem dúvidas de que eles de fato concentram-se numa análise concreta de diferentes formas e mecanismos de poder. O poder soberano, o poder disciplinar ou o biopoder. Os livros e os cursos da década de 1970 dão provas disso. Contudo, mesmo que os esforços maiores de Foucault orientem-se no sentido de uma história das práticas de poder, não está ausente de seus textos considerações teóricas e gerais sobre o tema. É verdade que tais considerações são escassas e muito genéricas, para não dizer problemáticas. De todo modo, é importante resgatá-las a fim de melhor compreendermos as análises das formas históricas de poder e de suas relações com o corpo. E aqui, mais uma vez, vale ressaltar a importância da coletânea microfísica do poder. Toda
Todos os livros de Foucault, com exceção de A Arqueologia do Saber, que é um livro sobre o método, né, o método arqueológico, então todos os outros livros são livros de história. História da psicologia, história da loucura, história da clínica médica, história das ciências humanas, história das prisões, histórias da sexualidade. Livros que nos apresentam em detalhes uma diversidade imensa de acontecimentos históricos. Livros que se valem não somente de análises históricas de outros historiadores, mas que igualmente disponibilizam informações obtidas pelas descobertas que o próprio filósofo fizera nos arquivos das instituições que pesquisaram, como o regimento de um hospital para insanos na França do século XVII, o regimento de polícia de um colégio francês de 1809, um processo judicial sobre um parricida punido por meio de um suplício público em 1757, ou ainda um relatório de 1791 a respeito de um projeto de regulamentação da admissão dos loucos no Hospital Salpêtrière, em Paris. Alguns documentos históricos, né, aleatoriamente escolhidos aqui, para exemplificar um pouco a fonte, né, histórica do Foucault. Diante da infinidade de dados históricos apresentados por Foucault em seus livros e cursos, parece-me natural que a gente se pergunte, de um ponto de vista filosófico, o que fazer com tudo isso? Como lidar com todos esses dados? Como, enfim, interpretá-los filosoficamente? É claro que Foucault nos ajuda a responder a essas perguntas ao longo dos próprios livros, quando separa um capítulo ou um parágrafo para tecer problemas de ordem metodológica e teórica acerca das investigações em curso. Quem já leu Foucault, contudo, sabe que seus esclarecimentos teóricos e metodológicos ao longo dos livros não são suficientes. É muito fácil se perder no interior de suas miríades históricas e é com frequência que surge a pergunta: onde ele quer chegar com sua genealogia? Onde está o problema filosófico? É aqui, então, mais uma vez que aparece a importância do livro, né? Como eu disse para vocês, a microfísica do poder. Por quê? Como vimos, o volume contém diversos textos, ou diversos gêneros de textos, né? Como artigos, aulas e conferências. E, no meu entender, ao invés desses tipos de textos consistirem apenas em apêndices do pensamento do filósofo, eles são, ao contrário, imprescindíveis para a compreensão de todo o corpus Foucaultiano. Afinal, encontramos neles importantes formulações gerais e considerações sistematizadas que muitas vezes estão ausentes dos livros históricos. Não se pode tomar uma conferência, um artigo ou mesmo uma aula de Foucault como um texto marginal de sua produção. São mesmo, eu diria, centrais à sua reflexão, em especial à sua reflexão filosófica. É então a eles que gostaríamos de nos voltar a fim de tratar da noção de poder em Foucault. Então, proponho, a partir de então, agora dividir, né, depois dessas considerações metodológicas, um pouco, passar aos dois pontos, né, do poder. Então, no primeiro momento, como eu já disse, procurarei resgatar alguns elementos que nos permitem esboçar uma espécie de teoria geral do poder, né, e depois apontar, né, posteriormente, apontar como Foucault pensa em geral. Então, nesse primeiro momento, fazer essas considerações mais gerais sobre a noção de poder, para em seguida retomar as análises históricas das formas singulares do poder a partir de um exemplo concreto, o da configuração do poder na modernidade, e deixar claro, né, nesse momento, o que ele entende por microfísica do poder, né, que será, como adiantemos, um micropoder sobre o corpo, as suas ações e as suas experiências. Né, e nesse momento, então, vai a noção justamente de poder disciplinar, que eu vou trazer aqui como exemplo. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, quais são os aspectos gerais da noção de poder em Foucault. No curso de 1976, intitulado Em Defesa da Sociedade, cuja primeira aula está publicada na coletânea Microfísica do Poder,
como título Genealogia do Poder, encontramos poucos, mas significativos apontamentos gerais e teóricos sobre o poder. E a tese que mais me interessa é a de que o poder, diz Foucault, é acima de tudo uma relação de força. Relação de força que permeia todos os nossos vínculos sociais e intersubjetivos, como vínculos entre pais e filhos, marido, médico e paciente, professor e aluno, colono colonizados, conquistador conquistado. A tese é de que a maior parte de nossas relações sociais é guiada por uma luta de forças que se enfrentam na tentativa de dominar umas às outras. O convívio social é marcado, pois, pela tentativa de dominação. E isso em todas as instâncias. Por isso, dirá Foucault, o poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lados. Daí a ideia de microfísica do poder. O poder é capilar, está por toda parte. Nesse contexto, alerta o filósofo. Eu cito de novo Foucault. Na segunda aula desse curso em defesa da sociedade, também publicada na Microfísica do Poder, com o título Soberania e Disciplina. Soberania e Disciplina. Olha como ele explica o que seria a microfísica do poder. Trata-se de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde ele se torna capilar. Captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais. Por isso que é um micropoder, uma microfísica, é uma investigação acerca das microforças, em combate. Ao falar dessa instância capilar do poder, Foucault se vale mesmo do linguajar bélico. Para o filósofo, o domínio das relações com o outro se configura, antes de tudo, como um campo de batalha. E a analogia com a guerra é essencial. Pois, assim como numa guerra, toda ação é atravessada por um cálculo estratégico, também a ação social, que envolve o outro, é orientada por uma lógica da dominação. Foucault, então, garante: o poder não é uma instituição e nem uma estrutura. Não é uma certa potência de que alguns sejam dotados. É um nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade determinada. Uma situação estratégica que implica certos procedimentos ou mecanismos que se exercem tendo uma série de miras e objetivos como foco. As práticas de poder são isso. Dizem respeito aos mecanismos por meio dos quais certas forças dominadoras se exercem, se concretizam ou se realizam em função de certa finalidade. Mas não é só isso. O poder em Foucault é positivo, ou seja, ele é produtor. Isso, pois, é o que diferencia, aos olhos de Foucault, a dominação, A dominação é alguma coisa que é da produção, da produtividade, ela tem um efeito positivo. Então, isso é o que diferencia a dominação da opressão ou da repressão. Que seriam muito mais da lógica, que possuiriam uma lógica muito mais da ligação e do impedimento. A dominação, ao contrário, tem um caráter produtivo. Mais do que impedir certas ações, comportamentos ou pensamentos, ela produz modos de pensar, de agir e de ser. Se o poder fosse simplesmente negativo, se só dissesse não, você acredita que ele seria obedecido? Provoca Foucault. E ele mesmo responde: o que faz com que o poder se mantenha, esteja aceito, é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, ele produz coisas. Aos olhos de Foucault, então, uma força domina a outra, um homem domina o outro, uma classe domina a outra, ou um povo domina o outro, não necessariamente quando há impedimentos, mas quando se consegue produzir no outro certos modos de agir, sentir, ser, pensar. Com outras palavras, domina-se quando se produz efeitos positivos nas almas e nos corpos dos indivíduos.
sobretudo nos corpos. Afinal, como já vimos, o poder é da ordem corporal, é da ordem do corporal. Age sobre nossas percepções, sobre nossos sentimentos, sobre os gestos e, por conseguinte, né, age também sobre os nossos modos de pensar. Né? Nada é mais material, nada é mais físico ou mais corporal do que o exercício do poder, diz Foucault. Ora, dizer que o poder é produtivo, que age sobre nossos corpos e nossas mentes, isto é, sobre nossas experiências, incluindo aí os nossos pensamentos, significa dizer que o poder produz sujeitos ou subjetividades. Nesse sentido, não é de se surpreender que Foucault, já na década de 80, depois de seus inúmeros textos e de uma fama já consolidada em torno do tema do poder, tenha declarado: não é o poder, diz Foucault, mas é o sujeito que constitui o tema geral das minhas pesquisas. Voltaremos a esse ponto no fim da minha fala. De todo modo, agora vale insistir na ideia de que o poder produz sujeitos. A fim de reforçar o caráter produtor de sujeitos ou de subjetividade, Foucault muitas vezes chama o poder, ou a dominação, de sujeição, né, ou suggestion em francês. O vocábulo é interessante, pois ao mesmo tempo que atenta para o aspecto produtivo do poder, o poder produz sujeitos, ele também acentua o caráter coercitivo e dominador dessa produção. O poder, né, o sujeito produzido pelo poder, é sempre um sujeito que se constitui passivamente por meio de uma sujeição. Né? Usando os termos de Foucault, o sujeito fruto da sujeição é um sujeito assujeitável, né? Um sujeito assujetti, em francês. Nesse contexto, conclui Foucault, uma análise do poder deve captar a instância material da sujeição enquanto constituição de sujeitos. Uma genealogia do poder, desse modo, deve procurar estudar os corpos periféricos e múltiplos, os corpos constituídos como sujeitos pelos efeitos de poder. Quer dizer, o sujeito é construído, né, o poder, as forças, as relações de força do poder constroem sujeitos, constroem novos modos de se reconhecer como sujeito, de se portar como sujeito. Resumindo, então, o poder é relação de força, forças de dominação que agem sobre os corpos, sobre os seus modos de agir, de sentir, de pensar, de existir. Essas dominações se exercem por meio de certas práticas, e essas práticas produzem e promovem, de modo positivo, novas formas de experiência ou novas formas de sujeitos e de subjetividade. Por fim, então, para concluir, né, essa apresentação, ou esse esboço, né, dos elementos gerais ou teóricos sobre o poder, teria um último aspecto que valeria ser ressaltado, né, e que diz respeito à relação existente entre saber e poder. Né. Por saber, outro conceito, né, conceito correlato e tão importante quanto o de poder, né, um conceito bastante famoso no Foucault, é a noção de saber. Né. Por saber, Foucault entende aquilo que numa determinada época é considerado como verdadeiro. Para Foucault existe uma relação de circularidade entre saber e poder. Um é condição para que o outro possa existir. Nesse sentido, não há poder sem saber. Toda relação de dominação precisa de um saber que o legitime e o reforce. E ao mesmo tempo, não há saber sem poder. Todo saber, com suas verdades aceitas, só é capaz de se desenvolver e de se impor e de ser reconhecido como tal, graças a certas estratégias de poder. Assim sendo, um dos pontos que uma analítica do poder, ou que uma genealogia do poder, deverá investigar, é precisamente que tipo de relação o poder estabelece com as verdades aceitas de uma época e qual a função estratégica, né, qual o papel
que essas verdades assumem no interior das estratégias de dominação. É o que procuraremos fazer aqui, então, por meio do resgate das análises Foucaultianas do poder na modernidade. Passemos, então, às análises históricas do poder, né? Então, eu passo agora para o último momento da minha fala, chamando a atenção para esses 4 pontos, né, que eu salientei como sendo elementos gerais, né, do poder. Né? 4 pontos são esses. Né? Que o poder, enquanto dominação, sempre tem um alvo. Né? E no caso da modernidade, a gente vai ver, esse alvo é a vida. Né? Segundo ponto, o poder sempre se exerce por meio de certas práticas. E na modernidade, essas práticas serão a disciplina e a regulamentação. Terceiro ponto, o poder, como a gente viu, produz sujeitos. Né? E na modernidade, os sujeitos serão sujeitos eficientes e saudáveis. Né? Por fim, o último ponto, para o qual eu chamei a atenção, o poder sempre mantém relação estratégica com o saber. E na modernidade, a disciplina e a regulamentação manterão relações estratégicas com as ciências humanas, em particular com a psiquiatria e com a psicologia. Então, eu passo agora para esse último momento da minha fala. Né? Numa entrevista de 1975, também publicada na Microfísica do Poder, intitulada Poder, Corpo, né? Poder e Corpo, Foucault formula a importante questão: qual é o tipo de investimento do corpo que é necessário e suficiente ao funcionamento de uma sociedade capitalista como a nossa? Bom, é parte desta questão que procurarei responder nessa segunda parte da minha fala, nessa última parte da minha fala. Eu só vou responder parcialmente a pergunta, porque essa pergunta é geral, né, exigiria, implicaria muitos pontos, e eu quero chamar a atenção só para aqueles pontos, 4 pontos para os quais eu já anunciei. Então, e depois que para Foucault interessa pensar o poder enquanto relação de dominação sobre os corpos. Agir, seus modos de agir, de sentir, de pensar, perceber. A questão então é saber de que modo específico essa dominação está presente nas sociedades modernas ocidentais, capitalistas e burguesas. De acordo com Foucault, na modernidade o que se vê é que tanto no centro da política, da economia e no centro de quase todas as relações sociais está o problema da vida e da sua preservação. O corpo, neste cenário, como agente primeiro da vida, tem valor e utilidade. Não pode e não deve mais ser descartado ou mutilado, tal como acontecia, por exemplo, nos rituais de suplício, que caracterizava certo modo de pensar a justiça e a punição, seja na Idade Média, seja no início da Idade Clássica. O que a sociedade capitalista percebe, segundo Foucault, é que não há por que suprimir a vida de um corpo que ela poderia se apropriar. Ao invés de punir os indivíduos, suprimindo suas vidas e mutilando seus corpos, mais interessante, política e economicamente, seria apropriar-se deles, moldá-los, corrigi-los, tornando-os mais produtivos e eficientes, porque não saudáveis. Ora, a passagem de um modo de pensar o castigo em termos de uma punição corporal, que não se importa em fazer morrer, para um castigo que, em certo sentido, sacraliza a vida e que, mais do que enfraquecer o corpo, vai cuidar de potencializar suas forças, é contada por Foucault em seu famoso livro Vigiar e Punir, que consiste justamente numa história das prisões ou do castigo. É nesse contexto também que Foucault introduz a famosa noção de disciplina e de microfísica do poder. No cenário moderno da biopolítica, isto é, de uma política da vida, no cenário
moderno, onde a vida está no centro das questões políticas, econômicas e sociais, nesse cenário, onde se tem uma política mais ocupada, como diz Foucault, em fazer viver do que fazer morrer, fazer viver do que matar, todos os esforços da política são direcionados para fazer viver. Foucault distingue dois momentos, né, desse cenário mais amplo, que ele chama de modernidade, que implica uma biopolítica, né? Existiriam dois momentos diferentes. O primeiro iria do final do século XVII a início do século XIX. O segundo compreenderia os séculos XIX e XX. E em cada um desses intervalos de tempo, Foucault nota a prevalência de um tipo específico, de um mecanismo específico de poder, que apesar de diferentes, seriam complementares. Né? Trata-se propriamente então do mecanismo de disciplina e do mecanismo de regulamentação. O primeiro, a disciplina, é, em linhas gerais, caracterizado como um procedimento de dominação que age sobre as vidas individuais de cada um. É um poder, muitas vezes o Foucault diz, individualizante. Né? Ele vai agir individualmente, vai produzir individualidade. Né? Então, a disciplina, ela age individualmente sobre os corpos. A regulamentação, por seu turno, consiste em procedimentos mais globais, né, e age não somente, né, não sobre os corpos individuais, mas sobre um corpo social como um todo. Né, não sobre as vidas individuais de cada um de nós, mas sobre a vida da população, ou, se preferirem, da espécie. Né. Em função do tempo, eu deixarei de lado essa ideia do poder regulamentador e me concentrarei nas análises de Foucault sobre a disciplina. Né? Então, eu vou ficar nesse primeiro momento, essa primeira fase, vamos dizer assim, da modernidade, né? Que ia até aos olhos de Foucault, sendo que Foucault iriam até o século XIX. A disciplina é uma forma de dominação. É claro que para Foucault ela não é uma invenção propriamente moderna. Sempre houve e talvez sempre haverá disciplina. A questão é que, aos olhos de Foucault, a partir do século XVII, seus procedimentos se generalizam e se fazem presente em diversas instituições, em diversas relações sociais. Estão presentes nas prisões, nas escolas, nos hospitais, nos exércitos, nas fábricas, nas cidades, na família. É uma forma de poder cuja estratégia segue o princípio utilitarista da utilidade e da eficiência. E Foucault é enfático. A disciplina, diz ele, é um poder utilitarista que quer aumentar a força e a eficácia daquilo que sujeita. Ou ainda, diz Foucault, a disciplina calcula o poder com o mínimo de desperdício e o máximo de eficiência. Mas como exatamente entender, como que opera? Como que o Foucault explica que opera a disciplina? Né? Esse poder que quer aumentar a força e a sua eficiência, né? com muita eficiência. De acordo com Foucault, a disciplina mantém uma relação analítica com o corpo. Quer tocar em suas mínimas partes, em seus detalhes, pondo assim em evidência o que Foucault chama de microfísica do poder. No meu entender, o poder disciplinar é exemplar, né, para a gente compreender o que Foucault entende por microfísica do poder. A disciplina é rígida e meticulosa. Intervém na maneira com que os corpos situam-se no espaço, assim como no tempo de suas ações. Tudo deve seguir o princípio da eficiência, maximizar forças, minimizando os esforços. Essa é a regra. Nesse sentido, o corpo deve se situar de maneira mais ordenada possível no espaço, em classes e por hierarquias, em alas, séries e filas. Mas a disciplina cuida também dos tempos de nossas ações. Elas devem ser realizadas não só no lugar certo, como também na hora certa, ao tempo certo do esforço e da pausa, da tensão e do relaxamento, da concentração e da dispersão.
da concentração e da dispersão. Nas instituições de internamento, né, todas essas instituições, ou chama de instituições de internamento, como a prisão, a escola, o quartel, a fábrica, inclusive a família, né, por que não? Então, em todas essas instituições, há hora para acordar, para trabalhar, para comer, para dormir. Mas a disciplina cuida também, né, não só desses tempos mais gerais, vamos dizer assim, mas ela cuida também do tempo de certos gestos. Ela vai na minúcia, né, de certa experiência temporal. Né. Ela cuida, por exemplo, do tempo de uma marcha, né, da marcha de um soldado, ou ainda do manejo de uma arma. Todas as descrições, então, aqui, né, que o Foucault faz no Vigiar e Punir, né, e na disciplina desses tempos, né, por exemplo, no Exército. Bom, com vistas à eficiência, trata-se, enfim, de um controle detalhado das experiências espaciais e temporais dos corpos. Uma microfísica do poder que atua na maneira com que devemos caminhar, trabalhar, estudar, descansar, cuidar de nossos filhos, produzir conhecimento. Mas não é só isso. Ao lado desse esquadrinhamento espacial, como diz Foucault, e dessa gestão exaustiva do tempo, há ainda um outro procedimento que compõe o cenário da disciplina na medida em que a possibilita. É a vigilância. É a vigilância que garante que os novos gestos e novos comportamentos que a disciplina impor aos indivíduos tornem-se permanente e sejam de fato incorporados. Pois não basta eventualmente o indivíduo agir de modo eficiente. Para ser realmente eficiente é preciso, pois, a constância, os preferir o hábito. Mas será que não seria muito custoso e, portanto, ciente manter uma vigilância constante sobre os gestos e os comportamentos dos homens? É aqui que parece estar a astúcia da disciplina moderna. Não é preciso que os indivíduos sejam, de fato, a todo instante vigiados. Basta terem a sensação de estarem o tempo todo vigiados. E aqui o caso da arquitetura prisional é paradigmático sobre isso. Para Foucault, é no livro de Jeremy Bentham, utilitarista inglês, Panóptico, de 1785, que encontramos o modelo da vigilância moderna. O termo panóptico se refere a um modelo arquitetônico ideal de uma prisão, onde há somente um ponto de vigilância, ou pelo menos poucos pontos de vigilância. As celas estão dispostas em torno de uma única torre, de tal modo que todas elas podem ser observadas e vigiadas por um único vigilante. O vigilante, né? Então, o vigilante não pode ser visto por ninguém. Os internos nunca sabem se estão sendo ou não vigiados. E por precaução, agem sempre da maneira esperada. Ora, para Foucault, essa lógica de uma ameaça constante de vigilância, digamos assim, estaria disseminada em diversas instâncias. É como se fosse difícil ao homem moderno passar batido ou despercebido. Tudo e todos olham para ele. Nas cidades, por exemplo, as ruas estão mais largas e com mais visibilidade. Em Foucault tem em alguns textos, em alguns cursos, o Foucault se dedica à análise das reformas urbanas que aconteceram a partir do 19. Né? Nos colégios internos, a partir do 17, 17, 18, 19, né, nesse período. Nos colégios internos, à noite,
as luzes não se apagam e corre-se sempre o risco de se ser flagrado por um vigia. Nos hospitais ainda, o louco não mais se confunde com o embriagado ou com o devasso. Tem agora sua ala específica, onde poderá ser observado com mais atenção. A ala justamente dos doentes mentais. Ou seja, o que essas visibilidades mostram? Né? O sujeito é, antes de tudo, um sujeito visível. Há sempre, mesmo que potencialmente ou virtualmente, um olhar direcionado a ele. Na cidade, na escola, no quartel, na prisão, nos hospitais, na família. Por um lado, essa vigilância e visibilidade dos indivíduos é uma das condições que permitirá o nascimento das ciências humanas. Graças a uma disposição espacial ordenada, classificada dos indivíduos, foi possível lançar um olhar atento e analítico ao homem, examiná-lo e tecer sobre eles inúmeros discursos. A tese aqui do Foucault é bastante forte. Né? Para Foucault, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o nascimento das ciências humanas não está ligado, primeiramente, à pretensão de se aplicar os métodos das ciências exatas ou das ciências naturais ao domínio do homem. A condição primeira de possibilidade das ciências humanas, que fazem, a condição primeira que possibilita que ela nasça, a tese é que as ciências humanas nascem não de uma pretensão de, vamos dizer, aplicar os métodos das ciências matemáticas e naturais ao homem, né? Mas as ciências humanas nascem em função de estratégias do poder, em função daquilo que essas estratégias de poder possibilitaram. Elas possibilitaram um espaço de visibilidade possível que permitisse, né, que o homem fosse examinado com mais atenção, com mais cuidado. Essa é a tese. Assim, se para Foucault o homem é uma invenção recente, tese ou das palavras e as coisas, de 1966, né? O homem, diz Foucault, né, não existia antes do século XVIII, é porque ele é contemporâneo do poder disciplinar e de sua vigilância. Mas se por um lado é o poder disciplinar que possibilita o nascimento das ciências humanas, em particular, né, me interessa aqui, em particular as ciências, a psiquiatria e a psicologia, né? Então, se por um lado o poder disciplinar possibilita as ciências humanas, por outro lado, o poder disciplinar valer-se-á deste saber que ele mesmo possibilitou, a fim de se justificar e fortalecer. Ou seja, também as ciências humanas funcionam como condições de possibilidade do poder disciplinar. Veja, aquela circularidade entre saber e poder. Um funciona como condição ao outro. Então, uma sociedade disciplinar, portanto, não existiria sem uma ciência do homem. Como já disse, para Foucault, todo poder está ligado a um saber. Toda relação de dominação se utiliza estrategicamente da verdade, isto é, daquilo que numa época daquilo que em uma época é considerado e reconhecido como discurso verdadeiro. No caso da disciplina, a estratégia será utilizar os discursos médicos e psicológicos como justificativa para os procedimentos. Assim, por exemplo, se um indivíduo agir de modo incorreto ao praticar um ato ilegal e por isso merece ser preso, a justificativa para a prisão não é somente jurídica, mas sobretudo médica. O sujeito deve ser preso não tanto porque é um infrator e portanto deve ser punido, mas sobretudo porque é um delinquente e deve ser disciplinado. O acento recai, portanto, não na ação do infrator,
mas na essência do infrator, naquilo que pode deixar de ser e deve vir a ser. Com as palavras de Foucault, se impõe um castigo a alguém, isso não é para punir o que ele fez, mas para transformá-lo no que ele é. As verdades da psiquiatria e da psicologia, com suas partilhas normal e patológico, funcionam então como fundamento normativo dos procedimentos disciplinares. Daí então o caráter normalizador da disciplina. A sociedade moderna, ao menos até o século XIX, é, para Foucault, uma sociedade que produz sujeitos disciplinados, com gestos úteis e eficientes, e também sujeitos normalizados, construídos a partir de uma norma supostamente natural, que estipula o que são comportamentos normais e aqueles que são patológicos, comportamentos que favorecem a vida dos corpos individuais ou a vida da espécie, e comportamentos que, ao contrário, são prejudiciais não só à saúde de um sujeito particular, mas à saúde da classe burguesa como um todo. Na modernidade, é, portanto, nesse contexto da correlação entre saber e poder, entre os discursos da psicologia e da psiquiatria, que devemos, então, desculpe, na modernidade, então é no contexto dessa correlação entre esses discursos da psicologia e da psiquiatria e as estratégias disciplinares, nessa correlação entre saber e poder, que vemos emergir novas formas de experiências ou novos tipos de sujeitos. O delinquente no lugar do infrator. O doente mental no lugar sano, o perverso no lugar do devasso. Com isso, voltamos àquela tópica deixada acima, deixada aberta acima, que afirmava que, para Foucault, era o sujeito, mais do que o poder, o tempo e o interesse. Para Gerard Lebrun, era preciso compreender esta afirmação desconcertante de essa afirmação de que mais do que o poder era o sujeito que lhe interessava. No meu entender, essa afirmação só se resolve quando percebemos, e é um pouco nesse sentido que eu procurei orientar minha fala hoje, que Foucault, a genealogia do poder desemboca sempre na genealogia do sujeito, pois trata-se desde o início como vimos de investigar historicamente a emergência e a proveniência de nossas experiências, nossos modos de viver, modos de agir, de ser e de pensar. Para concluir, então, eu gostaria de voltar ao domínio das considerações gerais. Comecei minha fala sugerindo que era preciso reconhecer que o trabalho de Foucault não se limitava a uma coletânea de dados históricos. E isso não só porque o Foucault teceu considerações teóricas e gerais, como eu procurei fazer um pouco aqui, retomar aqui, ele teceu considerações gerais sobre o poder, mas também sobre o saber. Mas se a pesquisa de Foucault ela não se limita a uma coletânea de dados históricos e, portanto, ela é sim filosófica, é sobretudo porque suas pesquisas históricas sempre foram guiadas por uma tese filosófica forte, a de que é na história que encontramos as condições de possibilidades de nossas experiências. E se há razão para reconhecer um tom kantiano nesse projeto, não se pode esquecer que é a influência nietzschiana que dá o acento histórico à filosofia crítica de Foucault. Junção improvável entre Kant e Nietzsche.
mas talvez original. Isso só para reforçar um aspecto da importância da história da filosofia para a filosofia. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. A gente ainda tem, então, tempo para perguntas. Está aberto para perguntas, dúvidas, enfim, comentários. Posso falar sem microfone? Não precisa de microfone. A questão da disciplina é um problema que sempre toca. É em si, a disciplina em si, ou é pelo período que realmente a pessoa está fazendo análise do tipo disciplinar na época moderna, somente, e diante disso é porque ela causaria um efeito mais perverso. Tendo em vista que me parece, gostaria de escutar esse respeito, que a disciplina teria um viés de comportamental, né? Ou seja, contra a violência, ou seja, o domínio dos afetos ou das paixões, de toda a violência que poderia ocorrer sem a disciplina. Então a pergunta seria se o Foucault pressupõe que o aspecto disciplinar moderno causaria um impacto muito mais perverso. Não seria então um problema com a disciplina em si, sim, de modo específico, a modernidade. Posso complementar? Talvez por isso que ele traga o financiamento do Damião, em comparação ao disciplinamento escolar, por exemplo, que é sutil, ou do hospital, ou da igreja, ou da qualquer outra. A tua pergunta é se a disciplina em si é um problema para o Foucault ou se é a disciplina moderna, né? O Foucault só falou da disciplina moderna, né? Então, e ela é um problema nas horas do Foucault. Então não dá muito para saber, né? De todo modo, né, a insistência é de que, na modernidade, a disciplina é sim um problema, na medida em que ela, não sei se exatamente um problema é uma boa palavra para Foucault, né, porque ele não tem um critério para estabelecer um juízo de valor de por que a disciplina moderna é melhor ou pior do que, por exemplo, o suplício. Ele não faz comparações a fim de poder afirmar que uma prática é melhor ou pior que outra, né? Ele não tem critérios, ele não tem uma fundamentação para poder fazer isso, estabelecer essa diferença, né? Esse juízo de valor. De todo modo, ela pode ser considerada problemática, nesse sentido, na medida em que ela é relação de força dominadora, né? Ela é força dominadora. E ela tem certas consequências, ela implica certas consequências. Não sei se era. Você falou que a disciplina sempre vai estar, não há como impedir para que ela ocorra. Eu penso na escola, por exemplo, que é um âmbito de pesquisa, um âmbito escolar. A minha questão é essa: é um problema da disciplina moderna, e ele carrega com ela a vigilância, e com isso ampliaria as possibilidades da violência, ao invés do pressuposto de eliminação, né? Porque o que é a escola, que é a disciplina? O pressuposto, digamos assim, de redução da possibilidade da violência. Tem outra coisa, o que seria... Então, mas a gente tem que tomar cuidado, acho que tem... Quando eu insisto com vocês, né, bom, a disciplina pode sempre existir, né, mas o que o Foucault chama propriamente de disciplina é
é a disciplina moderna. Ele trata da disciplina moderna. E a disciplina moderna é especificidade, né? Então, a coisa de ser uma disciplina muito minuciosa, do detalhe, para chamar a atenção, né, desse caráter de detalhe da disciplina moderna, eu retomei a ideia de que a disciplina age uma experiência espacial e temporal, né, uma experiência temporal, uma experiência física, espacial do corpo, né, no detalhe. E tem a questão da vigilância, que é um aparato, vamos dizer assim, tipicamente moderno, mas eu acho que, pelo menos, o que eu acho um dos pontos mais importantes é a relação que a disciplina moderna estabelece com as ciências humanas. O normalizador da disciplina moderna. Eu acho que aí, me parece que é esse ponto da normalização que é o ponto que mais interessa ao Foucault. A gente pensar como essa disciplina, ela não é simplesmente um molde, né, um moldar um gesto e as ações, mas ela é moldar um gesto e as ações a partir de uma certa norma, em função de uma certa norma, justificada cientificamente pela psicologia e pela psiquiatria. Essa é a relação com as ciências humanas que dá a força para a disciplina moderna, que faz ela de fato funcionar, né? Eu não sei, parece que tem que esperar o microfone? Alô, professor? Eu fiquei com uma questão aqui a respeito do teu trabalho especificamente. Tu colocas o saber e poder, né? E a fala construiu toda essa questão da genealogia do poder. E eu fiquei pensando muito porque todas as questões a respeito dos discursos, dos saberes, das verdades, o Foucault faz um outro método, né? Ele vai pelo viés da arqueologia. E como é que tu... A diferença entre arqueologia e genealogia? Como é que você aproximaria aí o saber e poder, uma vez que ele vai pela arqueologia, né, dos discursos, e, por outro lado, o poder pela genealogia? Então, uma aproximação entre as duas, ou onde que elas se diferem, se complementam, como operar mesmo, né, metodologicamente, dois métodos que são... Eu acho essa questão metodológica, essa diferença entre arqueologia e genealogia, bem difícil no Foucault. Aproveito a propaganda, né, o meu doutorado, né, que sai agora, ele trata um pouco disso. Né, e apesar de ter escrito, né, uma tese sobre a questão, ela ainda não me parece muito absolutamente resolvida. Eu acho que há muito problema, né, com vários pontos no Foucault, né, quando a gente tenta definir exatamente com mais cuidado, é difícil, porque o Foucault escorrega nas definições, né? Então, por vezes, ele diferencia, para diferenciar uma e outra, ele fala, bom, trata-se de uma diferença de objeto. Aí, em outro momento, ele fala assim, não, a diferença não é de objeto, a diferença é de enfoque. Não, a diferença não é de enfoque, a diferença é de objetivo. Então, é sempre muito difícil traçar, né, as diferenças. Apesar disso, a gente faz algumas apostas, né? Então, eu acredito que existe sim uma diferença, apesar de achar que muitas vezes a gente pode chamar a genealogia de arqueologia, e, em certo sentido, a arqueologia também pode consistir numa genealogia. Mas me parece que o Foucault, quando usa o termo arqueologia,
arqueologia, em geral ele fala em arqueologia para se referir ao campo da produção do saber, né? Ao campo, não vou falar ciências, né? Dos saberes em geral, né? O saber não é só a ciência, né? Quando o Foucault diz, bom, saber aquilo que é reconhecido verdadeiro numa época, tem épocas em que o que é reconhecido verdadeiro é aquilo que é científico, em outros momentos não, né? Então, saber seria a compreensão mais acerca da conhecimento. E quando ele fala em arqueologia, é sempre no domínio, nesse domínio de retomar, né, aqueles elementos que funcionariam como condição, né, para que um saber pudesse aparecer, né. E são condições, no campo da arqueologia, me parece que sempre internas ao próprio campo do saber, né. Como se olhou um objeto, como ele foi olhado, como ele foi recortado, de análise, quais os conceitos utilizados, quais as teses sustentadas. É isso, né, que ele chama de condição de possibilidade, por exemplo, de um saber, né? Então, a arqueologia estaria ligada a isso. Por outro lado, veja como a questão é difícil, né? Ele o tempo inteiro insiste que o poder é condição de possibilidade do saber. Então, também as práticas de poder são condições de possibilidade do saber, né? E se você está estudando, então, o poder, você está fazendo genealogia. Então, você está dizendo que a genealogia, quer dizer, quem que dá conta de compreender o que possibilita o saber? A genealogia ou a arqueologia? Então, veja, as coisas se confundem. Então, acho que o mais fácil é pensar, bom, em geral, quando ele trata das condições, vamos dizer, epistêmicas, a gente, em geral, fala assim em arqueologia, né? Quando se fala mais das condições do exercício do poder, por exemplo, a prática disciplinar, a estratégia que está em jogo, o objetivo, fala-se em geral de genealogia, né? Mas as duas têm esse esforço, né, de perguntar pela condição de existência, de aparecimento, de possibilidade, seja de um saber, seja de um do poder. Não sei se... Boa tarde, eu queria agradecer essa palestra, foi ótimo. A minha pergunta, ela vai se dirigir mais nessa questão de do Foucault de não se prestar realmente fazer um juízo, né, de um juízo bom ou de ruim, se seria melhor ou pior. Então, até em que medida a gente poderia considerar essa filosofia um tipo de relativismo? Porque eu acho que talvez essa seria uma das críticas mais fortes em relação à filosofia do Foucault, de ele não ter ali um ponto que a gente pode partir para talvez não confundir o que a filosofia busca, né, que seria tipo essa verdade. Então, na verdade, a gente vai dizer que existe, ou pode existir, uma verdade não absoluta. No caso, não existe uma verdade absoluta. Então, até que ponto isso seria um relativismo na filosofia do Foucault? E em que medida também a gente poderia usar da filosofia dele para fazer críticas a partir desse ponto de vista? É isso, obrigada. A pergunta é sobre se a gente pode entender o Foucault como um relativista. Então, depende do que a gente entender por relativismo. Então, em certo sentido, eu acho que sim. Mas esse relativismo, né, por exemplo, né, quando ele vai dizer o sujeito é histórico, a verdade é histórica, o
ler história, falei de história. Isso não significa dizer que tudo isso, quando a gente diz é histórico ou é relativo, né? A gente tem que entender que isso significa dizer que afirma isso, né? Que tudo isso é histórico. Está querendo dizer que tudo isso é contingente, né? Que é de uma determinada maneira, mas que poderia ser diferente, né? Porém, dizer que tudo isso é contingente não é dizer que tudo isso, palavra que se constituiu, é aleatório, que não implica em nenhuma forte o termo, né? Mas é quase como se não implicasse nenhuma necessidade. Não implica uma necessidade absoluta, porque poderia ser diferente, mas implica uma certa ordenação, né? Não é por acaso, né? Existe uma justificativa para as coisas serem de revelação, né? E há pouco é isso que o Foucault procura resgatar. Um pouco tentar encontrar pistas disso que explicariam, né, o porquê das coisas serem de revelação. Então veja, então não é um pouco a resposta à pergunta, a outra pergunta. É ou não é relativismo? Depende do que você entende por relativismo. Não é um relativismo absoluto. Entende? E a tua outra pergunta é a partir dessa ideia, né? O que é possível fazer com Foucault, no fim das contas é isso, já que não tem. A tua pergunta é assim, bom, não sei se é isso, né? Mas eu aproveito a tua pergunta para falar. O que é um pouco um aspecto da minha fala que ficou ausente aqui, né? Comentar um pouco a fortuna do Foucault, né, o que aconteceu depois do Foucault, e mais interessante do que isso, talvez, o que a gente na filosofia pode fazer com o Foucault, né? Esse autor tão específico, né, que isso faz mais história do que eu acho que a gente pode fazer vários usos possíveis, né? Eu acho que o Foucault pode ser lido como um autor, um filósofo no interior da história da filosofia, que eu procuro fazer aqui, a pensar os aspectos filosóficos do trabalho dele e pensar esses aspectos em correlação com os autores da história da filosofia, né? Acho legítimo, importante que a gente faça isso, mas porque Foucault está sendo usado em outros departamentos, os outros departamentos muitas vezes precisam que a gente saiba, para que a gente possa fazer isso e divulgar isso. Então, acho que a gente tem que fazer isso para a filosofia com Foucault. Por outro lado, tem muita gente que, mais do que estudar o Foucault, usa o Foucault, né? E eu acho que ele está sendo usado por autores, né, mais atuais, né, que se valem, eu acho, sobretudo, dessa tese, justamente para a qual eu chamo a atenção, de que, no fim das contas, né, a nossa experiência é possibilitada por certas condições históricas, né? Então, por exemplo, todas ou várias discussões de gênero, né? Eu acho que encampa para essa tese, né? E acho que é por isso que se vale muitas vezes do Foucault, né? Em especial para pensar em função da discussão do Foucault sobre a sexualidade, né? De como que a experiência da sexualidade ela é historicamente construída, né? Os autores italianos que se apropriam, que usam o Foucault para fazer diagnósticos contemporâneos, né? Que se apropriaram, né, dessa noção de biopolítica, né?
E justamente se apropriar dessa noção de que as dinâmicas, os procedimentos do poder, né, são formas históricas. Né? Então, constitui-se de maneira histórica e por procedimentos históricos muito precisos. Né? E aí trata-se assim, de usar o Foucault, né, para ler quais seriam os mecanismos, os procedimentos de poder na localidade. Enfim, alguns usos possíveis aí que me ocorrem. Então, mas acho que é isso, né? É usar o Foucault filosoficamente, ou muita gente usando o Foucault em outras áreas, fazendo pesquisas interessantíssimas em várias áreas, e pensar o Foucault no interior da história da filosofia. Né? Acho que são duas possibilidades absolutamente legítimas. Acho que não recusa, não. Tem um outro aspecto, um pouco talvez até estrategicamente, em relação ao que eu não toquei aqui sobre o poder, diz respeito justamente à resistência. Eu não toquei porque eu sabia que ia aparecer uma pergunta, porque a pergunta mais natural quando a gente fala do Foucault, quando a gente estuda o Foucault, quando a gente lê o Foucault, principalmente o Foucault do poder, é: bom, mas então tá, então nós somos todos sujeitados, dominados, mas então onde foi parar a liberdade? Né? E o Foucault, nas suas considerações gerais, mais teóricas sobre o poder, ele é muito enfático. Ele diz, bom, e ele coloca isso como um ponto não problemático. Né? O poder é relação de força. Força implica oposição, implica sempre duas forças. Então a resistência nada mais é do que a força contrária à dominação. Então, é a força que resiste à dominação, mas que ela é também, ela não é só passiva, né? A resistência é sempre alguma coisa passiva. Não, é outra força. É outra força que se impõe com menos força enquanto resistência, mas que pode vir a se tornar uma dominação, que pode vir a se tornar uma força dominadora. Né? Então, a resistência está sempre presente. E isso não implica necessariamente a razão. A resistência também é da ordem corporal, da força, da produção né, das ações. Isso é importante. Né? Mas está presente, sim. E não foi, né? Tem muita gente que diz, o Foucault introduz essa ideia de resistência, a ideia de liberdade, mas já no fim da vida, quando já estava à beira da morte, quando estava doente, então começou a vida, né, a pesar, e aí ele começou então a se dar conta de que não, afinal de contas a gente tem que ser livre, tem que existir uma possibilidade de traçar uma certa autonomia da subjetividade. Não acho. Né? Eu acho que a questão da resistência está colocada desde o início que ele coloca o problema do poder. Justamente pela definição de poder enquanto relação de força. Mas no sentido da transgressão como no interior desse sistema disciplinar, produzida pela própria disciplina. Sabe? No sentido, por exemplo, os militares, com toda essa disciplina prevista aí, mas pegando um exemplo contemporâneo, os americanos, todas aquelas atrocidades perversas que eles fazem com os prisioneiros, por exemplo, que é produzido justamente por um sistema de disciplina mais rígido, nesse sentido. Não a transgressão como no interior do sistema disciplinar. Não sei se ficou claro. A pergunta é, no fim das contas, como
Um exemplo concreto que você quer de resistência? Como é? No sentido de como as próprias resoluções são produzidas por um sistema de disciplina. Elas não são restos residuais. A disciplina se apresenta como um sistema que vai chegar a um momento que não tem essas transoluções. Ela serve para impedir isso. Mas como Por que você acha que ela serve? Não, no sentido de que se apresenta assim, não no Foucault, mas a própria disciplina, ela se apresenta como algo que impede as transgressões, mas no caso ela produz. Então, ela impede as transgressões. Justamente, você está usando um linguajar, inclusive, de impedimento negativo, né? O Foucault se esforça justamente para mostrar que o que é disciplina é alguma coisa de produção. A disciplina quer fazer coisas do sujeito, ela quer fazer, produzir comportamento, não impedir certas ações. Né? Estou pensando num exemplo. Né? Eu acho que também a resistência, depois a gente pode tentar pensar em vários sentidos. Né? Mas só para vocês terem um pouco uma ideia do que seria, por exemplo, uma resistência possível. E a resistência possível não necessariamente também é alguma coisa que se colocaria contra diretamente a disciplina. Né? Quando ele, por exemplo, da sexualidade, né? E do esforço, né, dos colégios internos, por exemplo, de disciplinar o corpo da criança do menino burguês, né, que vai ter toda uma preocupação em torno do tema da masturbação. Né? Então, toda uma vigilância em torno do tema. Né? Tudo, veja que não é só uma vigilância que quer pedir em esses, mas é também no sentido, tudo é pensado em função disso que aparentemente se quer evitar, né? Porque, de acordo com as teorias psicológicas, psiquiátricas e, obviamente, morais, implicaria no desperdício de energia e de saúde de um corpo. Né? Então, pensa-se, né, em estratégias para produzir esse corpo saudável, né, evitando a masturbação. O que o Foucault chama, né, ele diz, é uma resistência à produção, essa força dominadora é uma resistência normal à produção e o aumento do prazer e da curiosidade em torno da sexualidade infantil, justamente porque ela foi tematizada. Quer dizer, aos olhos do Foucault, é como se essa preocupação em torno da sexualidade infantil produziu, excitou mais comportamento de sexualidade, inclusive nas crianças. Entende? Então, produziu-se alguma coisa. Então, o poder produz não só aquele sujeito que ele imaginaria que ele queria produzir, um sujeito, por exemplo, disciplinado sexualmente, né, comportado, mas o contrário disso, produziu sujeitos mais excitados, né, isso é, por exemplo, Foucault, isso funciona como resistência, diz Foucault. Isso é como se fosse uma resposta. Isso é uma força contrária, uma resposta àquela aplicação da força primeira. Entende um pouco como que... No caso, a própria disciplina produz as transgressões. É isso que eu estava querendo dizer? Um pouco, mas é que esse não seria o único caso. Tem esse tipo de resistência, né? Então, nesse caso, sim, a transgressão é quase como se é produzida pelo próprio poder, mas não necessariamente. Né? E aqui entra um pouco a tarefa que o Foucault chama para a filosofia. Né? Apesar de eu responder agora, né, que a liberdade necessariamente não só depende da razão, porque ela implica também, curiosamente, a resistência implica mudar as forças de jogo, mudar modos de agir, mudar comportamentos, né,
implica pôr em ação, pôr novas forças em jogo, né? Isso, em última instância, é o que possibilita a resistência, mas para que essa resistência também possa acontecer, é preciso o exercício crítico, e, portanto, filosófico, que é justamente, aí sim, racional, que é esse estudo sobre as estratégias, assim, como está esse domínio estratégico, como ele funciona e como é possível resistir a ele. Então, aonde que ele está atuando, onde ele não me toca, ou se ele me toca em função de uma estratégia, como que eu posso responder a ele com outra estratégia, com outra tática. Entendi. E aí seria uma forma de resistência que sempre vai funcionar enquanto resposta a alguma coisa que está dada. Nesse sentido, ela sempre depende da estratégia e do poder que está dado, mas que não necessariamente é produzido por ele. Muito obrigada pela conferência. Eu queria se eu entendi bem, numa certa altura da tua fala, tu vinculaste o conceito tu disseste que o conceito de poder se vincula ao conceito de poder se vincula ao conceito de sujeito através da noção de visibilidade, se eu entendi adequadamente. Então, na verdade, mais um vídeo de esclarecimento um pouco isso. Pudesse falar um pouquinho mais, né, de como é que esses conceitos eles se organizam, né, como é que eles se subordinam. Se é o conceito de poder que sobredetermina o conceito de sujeito, o conceito de sujeito que digamos assim, alcançado através do conceito de poder. Então, se pudesse esclarecer um pouquinho mais sobre isso, por favor, obrigada. Essa questão essa relação entre poder, sujeito e visibilidade, em primeiro lugar, ela é uma questão, um fenômeno, ela diz respeito a um fenômeno exclusivamente moderno. Né? Então, a gente está no âmbito do diagnóstico, não vou generalizar isso. E é o contexto do surgimento das ciências humanas. Quer dizer, é um saber específico que vai ter lá, segundo Foucault, as suas especificidades sobre o homem. O que o Foucault diz é que aquilo que ele chama de esquadrinhamento espacial, possibilitado pela disciplina, aquela ordenação e aquela classificação dos indivíduos do espaço, que é o que a disciplina faz, quer dizer, separá-los em classes, em alas, em filas, em séries, classificá-los dentro de um hospital a partir das suas doenças, né? Classificar os doentes em função das suas doenças. Né? Essa classificação, né, é o que vai possibilitar a visibilidade. É como se fosse um instrumento metodológico que possibilita um certo olhar. Você consegue olhar, né, os indivíduos de maneira analítica. É isso que vai possibilitar o olhar analítico do homem, sobre o homem, né, que vai fundamentar, que vai possibilitar justamente a formação das ciências humanas. Então, existe essa estratégia de classificação, né? Essa estratégia faz parte do poder disciplinar. Isso possibilita o que eu chamo de visibilidade dos indivíduos, entende? Que eles se tornam mais visíveis. Né? O exemplo do louco, né, é paradigmático, porque o que diz o Foucault? Até no século XVII, o louco é internado, ele é excluído nos hospitais gerais, junto com todos os outros sujeitos marginais, junto com o desempregado, com o embriagado, com aquele que é portador de doenças venéreas. Então ele está lá misturado com esses indivíduos, não pertence a uma classe específica. Então, portanto, não se pode criar um saber específico sobre ele. Né? Então, as ciências humanas, elas precisam esperar essa condição, né, para poder
aparecer. Né? O paradoxal, né, o aparentemente paradoxal, o problemático, foi justamente porque ele diz o seguinte: bom, as ciências humanas elas só podem nascer em função desse esquadrinhamento, quer dizer, em função dessa estratégia disciplinar. Ao mesmo tempo, essas estratégias disciplinares, elas estão calcinadas, estão justificadas, fundamentadas pelas ciências do homem. Quer dizer, o que veio antes, quem que possibilitou quem? Né? O Foucault diz, não se trata de saber disso, né? Não se trata de perguntar quem que possibilita quem, trata de pensar que é uma co-condição quase. Né? Uma possibilidade, as duas surgem ao mesmo tempo. Né? Agora, se você perguntar por quê, né? Por quê? Acho que não está na nossa alçada responder por quê. Né? Um pouco assim, o que eu percebo é que assim se deu, né? E a tarefa dele é justamente relacionar esses elementos, encontrar um princípio de inteligibilidade. Né? O que tem a ver a maneira como as instituições estão organizadas arquitetonicamente com a contemporaneidade dos certos discursos sobre o homem e com certos discursos, com certas teses filosóficas que a gente Kant, Hegel, é isso que o Foucault quer. Bem, então hoje a gente encerra o ciclo com a palestra da professora Carolina. Nós tivemos 26 conferências sobre 26 clássicos da filosofia, passando por 26 problemas que arregimentavam os principais conceitos da tradição filosófica ao longo deste ano. O ciclo termina hoje, mas as conferências estão disponíveis no YouTube, no site do departamento, e também a gente está organizando uma coletânea, um livro com essas conferências que vai ser lançado no ano que vem, mas mais informações sobre isso a gente dispõe no canal do Facebook, e depois no canal do departamento, no site do departamento, aliás, também deve haver uma divulgação sobre essa coletânea, esse livro. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença ao longo dessas 26 conferências, ao longo do ano. Muito obrigado.